essa carta e achei tanta coisa aqui que bom, eu vou falar na base dessa carta. Ontem foi ao culto da Igreja Batista de Jardim Consórcio e o pastor Shed também pregou lá. O texto que ele escolheu foi Colossenses capítulo 1. Hoje, pela manhã, o Paulo leu também de Colossenses capítulo 1. Eu acho que Deus estava já agindo, mostrando que essa é a carta que nós devemos ler e pelo menos fazer uma nossa reflexão. Mas eu confesso, irmãos, que não posso acrescentar muito. Aliás, eu acho que não posso acrescentar nada além do que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja. São palavras claras e objetivas que cada igreja, cada irmão, irmã da igreja precisa ouvir. Eu preparei também PowerPoint, slides, para destacar 18 palavras, 18 coisas que eu gostaria de destacar. Bom, normalmente 18 pontos vai levar 2 dias e meio para completar. Não. Nós vamos ficar aqui só alguns minutos, 25 minutos, e rapidamente ver 18 palavras, frases que Paulo dirigiu a essa igreja. Vamos então abrir, seja a igreja. Seja a igreja. Seja a igreja de que forma? Vamos então, antes de começar a ler, vamos ouvir a leitura de Colossenses capítulo 1, começando em versículo 3. E nós vamos basicamente ler essa carta aqui hoje à noite. Só vou destacar algumas coisas básicas. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos ler para iniciar de 1 a 12. Damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos da luz. Seja a igreja, primeiramente, que ama.
Seja a igreja que ama. Quando Paulo escreveu a esta igreja, ele elogiou a igreja pelo seu amor para com todos os santos. Bom, nós sabemos que no Novo Testamento, os santos somos nós. Os santos somos nós, que somos membros da igreja. Não são pessoas especiais que andavam de roupas esquisitas, fazendo milagres, tal coisa. Nem uma imagem escondida lá num cantinho de uma casa. Santo nenhum é esse. Quando Paulo escreveu à igreja, ele escreveu aos santos, pessoas separadas para com Deus. Você não pode se sentir como santo. Mas você é separado para com Deus. Paulo então escreveu para essa igreja dizendo: seja uma igreja que ama todos os santos. Não somente os bons, também os difíceis. Porque cada um de nós pode ser difícil de vez em quando. Cada um de nós tem aspectos da nossa personalidade que às vezes criam dificuldades uns e outros. Não seja uma igreja que destaca nessa coisa. Seja uma igreja que ama. Segunda palavra. Seja a igreja que frutifica. O que é frutificar? Muitos pensam meramente em crescimento numérico. Claro que nós desejamos muito crescer numericamente. Mas frutificar também envolve o fruto do Espírito de Deus em cada um de vocês. Vocês devem conhecer o que é o fruto do Espírito. Mas vamos ouvir de novo essa lista em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Seja a igreja que frutifica em tudo, não somente o crescimento numérico, mas o crescimento espiritual. Terceira palavra. Seja a igreja que espera. Espera ver o que Deus vai fazer no seu meio. Espera ver o que Deus quer fazer na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida desta comunidade. Vocês que moram aqui em Balneário de São José sabem muito melhor que eu as necessidades das pessoas que as pessoas têm que moram ao seu lado, em frente, lá na rua onde você mora, e tais coisas. Espera ver o que Deus pode fazer na vida dessas pessoas. Espera também ver o que Deus pode fazer na sua vida. Seja a igreja que espera. Quarto, seja a igreja que está cheia do conhecimento de Deus. Veja novamente em versículo 10. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no crescimento de Deus. Uma pessoa aqui, hoje à noite, que não
precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não espera perceber tudo que você precisa como crente na hora e meia aqui no culto. É lógico que os cultos são essenciais, importantes, necessários para o corpo de Cristo se manter de uma forma saudável. Mas entre domingo e outro domingo, procure conhecer cada vez mais o Senhor por meio da sua palavra. Eu vou te avisar que você pode até ouvir o que vem pelo rádio, ouvir o que passa pela televisão, mas não substitua essas coisas pela pura palavra de Deus. Seja uma pessoa que pode se alimentar da palavra. Vocês que sabem se alimentar e preparar a sua comida lá em casa, o feijão e arroz e um carnezinho, vocês sabem se alimentar desse jeito. Eu acho que não passa nenhum dia em que vocês não comem alguma coisa. Todos nós gostamos de comer. Passar mal. Vamos comer a palavra de Deus. Seja uma igreja que está cheia do conhecimento de Deus. Próximo. Seja uma igreja que é forte. Paulo queria fortificar cada igreja com a qual ele tinha relacionamento. Ele passou por várias regiões, estabelecendo uma e outra igreja, escrevendo cartas para essas igrejas, visitando essas igrejas, a fim das igrejas serem cada vez mais fortes. A igreja aqui deve ser forte o suficiente para resistir às tentações, os desafios, as dificuldades que certamente vêm no futuro. E a nossa força, o nosso fortalecimento vem por meio do conhecimento que nós temos na palavra. Seja uma igreja que persevera, que não abandona o seu caminho, que não abandona a obra que Deus começou aqui. Nós estamos na semana em que nós vamos comemorar e celebrar a fundação dessa igreja há 7 anos atrás. Mas na realidade Deus já estava agindo aqui no bairro, na vida de pessoas, bem antes da fundação dessa igreja. Então Deus tem uma história aqui nesse bairro. Eu conheci a Nina e trabalho lá, e as crianças lá. E basicamente o trabalho começou lá e em outros pontos. Deus já estava trabalhando. Seja então uma igreja que persevera naquilo que Deus quer fazer. Agora vamos continuar lendo esta carta. Porque Paulo se dirigiu a esta igreja querendo fortalecer e até elogiar os irmãos. Mas também ele chamou a atenção à razão de ser da igreja. Jesus Cristo deve ser o centro das nossas atividades. Vamos ouvir a leitura agora de Colossenses 1, a partir do versículo 13. E vamos ler até o versículo 23. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre dos mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi a vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Vamos ver a próxima. Seja a igreja que põe Cristo no centro das suas atividades. Veja como Paulo descreveu Cristo nessa passagem. É uma passagem magnífica que descreve o que Deus fez em Cristo e quem é Cristo. Veja como Paulo escreveu em versículo 18. Ele também, Cristo, Jesus também é a cabeça do corpo. Ele é o nosso chefe, nosso comandante. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Se essa igreja não proclama Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de todo mundo, está realmente fora do seu lugar. Seja então a igreja que põe Cristo no centro das suas atividades. Próximo. Seja a igreja que permanece em Cristo, que não se desvie do caminho que Ele nos propôs. Veja agora versículos 21 a 23. A vós também, que no passado eres estrangeiros inimigos do entendimento por causa das vossas obras más, agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne para a morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. O caminho que você começou, quando você iniciou a sua vida cristã, você precisa ficar firme nesse caminho. A vida cristã não é meramente um passeio, uma aventura. Você pode participar por algum tempo, depois se retirar para fazer outra coisa. Não, é uma mudança radical do ser. Você em Cristo é uma nova criatura. Por que desejar retornar à vida antiga? Seja uma igreja que permanece em Cristo. Seja uma igreja que anda nos passos
de Cristo. Agora vamos ver capítulo 2, versículos 6 a 10. Colossenses 2, a partir do versículo 6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo o trabalho dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo o principado e poder tendes a vossa plenitude. Seja a igreja que anda em Cristo sempre. De vez em quando, algumas pessoas vão passar pela sua casa com taças pretas, bater, vão oferecer literatura. Não seja enganado por essas pessoas. Por quê? Elas não andam no caminho de Cristo. Porque para eles, Cristo não é o que a Bíblia diz que é. Para essas pessoas, Cristo não é a plenitude de Deus. Aliás, é Deus lugar. Veja como Paulo escreveu e descreveu Cristo em versículo 9. Pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é 100% homem, 100% Deus. Não deixe ninguém dar comentário de outra forma. Seja uma igreja que anda em Cristo. Seja uma igreja que fique firme na sua fé. Essa firmeza só vem a partir do conhecimento de Deus, que vem por meio do conhecimento da sua palavra. Seja firme naquilo que você crê. Seja a igreja que sempre busca as coisas de cima. Vamos agora ver no capítulo 3, que Paulo escreveu. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra. Pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai aos desobedientes. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mentais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestiste do homem novo,
que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Seja a igreja que sempre busque as coisas de cima, que sempre pensa conforme a mente de Cristo e não conforme a sociedade. Vocês conhecem melhor que eu a diferença entre as atitudes das pessoas da sociedade e as atitudes das pessoas que fazem parte da igreja. É como óleo e água. Não pode haver uma mistura entre o mundo e o seu pensamento e o mundo da igreja. Deixa a vida antiga para trás. Paulo descreveu da seguinte maneira: devemos pôr ao lado o homem velho, a nossa natureza antiga, mas também devemos nos vestir de um caráter novo, que é vosso. Reveste-se do amor. Nós devemos deixar ao lado nossa antiga maneira de viver e assumir uma nova maneira de viver. Isso quer dizer que essas qualidades carnais, essa lista formidável de qualidades ruins, as inclinações carnais, essas coisas não têm lugar na sua vida, nem na minha vida. Devemos deixar essas coisas para trás. Ódio, maldade, difamação, palavras indecentes, impureza, paixão, avareza e todas essas coisas. Essas coisas não nos convêm. Próximo. Seja a igreja que permanece na palavra de Cristo. Vamos agora ver a partir do versículo 16. Colossenses 3, 16 e 17. A palavra de Cristo habita ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, a palavra dele habita no seu coração, faz parte do seu ser. Você não pode se separar disso. Então, devemos viver de acordo com esta palavra. Uma maneira de reforçar e alimentar esta palavra é o culto. O Paulo disse que devemos nos reunir periodicamente, regularmente, para cantar, para ouvir a leitura da palavra, para orar e também para ouvir instrução uns dos outros. Veja a confiança que Paulo tinha nesses irmãos. Veja novamente o que ele disse em versículo 16. A palavra diz: habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Cada um de nós tem um papel no crescimento, no fortalecimento desta igreja. Você precisa se fortalecer pela palavra. E aquilo que você aprende, você pode ajudar outra pessoa. Juntos nós podemos crescer na fé. Próximo. Você deve mostrar o que é viver em família. Nós somos aqui uma família,
mas cada um de nós tem uma família. O apóstolo Paulo falou especificamente nessa carta a respeito da nossa responsabilidade familiar. Veja capítulo 3, a partir do versículo 18. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritais vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Paulo se preocupou muito com a estrutura familiar. Por quê? Porque no mundo em que o apóstolo Paulo viveu, a família estava desestruturada em muitos aspectos. Nós vivemos num mundo melhor nesse sentido? Eu acho que não. Nossas famílias necessitam cada vez mais de fortalecimento. De onde nós vamos para aprender como viver em família? Começando pela palavra de Deus. Seja uma igreja que mostre que é viver em família. E por último, comporte-se com sejam sábios em tudo que você faz. O apóstolo Paulo terminou esta carta com essas palavras. Capítulo 4, a partir do versículo 2. Preservai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças e ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciar o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como deve. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Aproveitar a oportunidade não é a lei do Gerson. Isso é levar vantagem em tudo. Aproveitar a oportunidade é usar cada oportunidade, cada momento da sua vida, para mostrar a diferença que Cristo faz na sua vida. Aproveite o serviço em casa, na rua, nas conversas, no ônibus, no trem. Aproveite cada oportunidade. Às vezes, estas oportunidades não retornam. Qual é a orientação que Paulo deu a essa igreja? Eu posso resumir com uma só frase. Cristo deve ser supremo em tudo. Não somente em termos teológicos e esotéricos. Cristo deve ser supremo em cada coisa que você faz durante a sua vida. Em cada dia. Pastor Shed, pregando essa palavra ontem à noite, na igreja de consórcio, colocou de uma forma bem interessante. Ele disse que em cada dia você deve se apresentar a Deus com esta petição. E é que tu desejas para mim hoje, Senhor. Isso não quer dizer que você deve andar sempre pensando em Deus vai fazer uma coisa misteriosa. Isso é, você não deve fazer planos para a sua vida. Não. Você é submisso a Cristo em todas as suas decisões. Tudo que você faz. Nós estamos colocando a nossa vida, eu e não. E as decisões que ainda temos que tomar.
nas mãos de Deus. Nós não temos a mínima noção que Deus vai fazer. Temos muitas coisas pela frente. Mas nós temos a absoluta certeza que Ele vai nos mostrar, quando necessário, na hora certa, o que devemos fazer. Vamos terminar nosso culto.